Esse daqui é o nosso verdadeiro boi pintadinho. É a logomarca do boi. Tem muitos bois hoje aí que escreve o nome do boi no corpo do boi, ou escreve aqui embaixo. Isso está errado, isso. Né? O boi, esse aqui é quando você vai marcar o boi, você esquenta o ferro, né? No fogo e vai e marca. Esse aqui, ó, é a marca do boi. Nós, na época, nós éramos crianças, nós não tínhamos assim, condições de fazer o tambor que era feito na época, os adultos faziam de carbureto. Eles pegavam o couro do boi, né, no matador, espichavam numa parede, até aquele couro ficar seco, e espichar ele em cima de um tambor de carbureto. E ali fazia a batida, fazia o tambor para poder botar o boi na rua. E nós que éramos crianças, não tínhamos condições de fazer isso, nós batíamos na lata mesmo. Tá? A batida era na lata. Como que surgiu o casal de Pai João e Mãe Maria? Isso foi para zombar da Sinhazinha do Senhorzinho. A Mãe Maria se representa a Sinhazinho e o Pai João representa o Senhorzinho. Isso aí ninguém sabe em Campos, que nunca foi falado em lugar nenhum e está sendo falado aqui hoje pela primeira vez. Tá? Se eu estou mentindo, vocês podem pesquisar em qualquer lugar que vocês nunca vão ver isso. Então, quando eu falo que a cultura do boi pintadinho, ela deixa muito a desejar quando as pessoas fizeram a pesquisa, porque tem muita coisa para ser contada nessa história, nessa cultura tão bonita que é a cultura do boi pintadinho. Agora vamos botar o boi na rua. O boi está lá, concentrou todo mundo com aquele tambor, com a lata, o casal de Pai João e Mãe Maria está ali, da frente do boi, vamos botar o boi para andar? Aí o boi sai, começou o batuque, o boi sai do nada, não. Tem uma rima para poder o boi sair da sua casa, para poder caminhar pelas ruas. Como é que é a rima? Levanta, meu boi, levanta, levanta, meu boi, levanta, é hora de viajar, é hora de viajar, lá, 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 a cabeça do boi é boi. Aí ele levanta, vai dançando e vai embora, ambulando pela rua, o Pai João e a Mãe Maria, e aquela multidão de pessoas atrás do boi. Aqui nessa rua, eu boto meu boi para rodar, eu boto meu boi para rodar, lá ele vai, o boi vai lá e roda, né? Aí tem a dança, para botar o boi para dançar. Aqui nessa rua, aqui nesta rua, eu boto meu boi para dançar, eu boto meu boi para dançar, lá, 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 a cabeça do boi é boi, olha o chifre do boi. E assim, embora eu pegava bairro fora. Tinha um certo momento que não tem um certo momento, né? Que o boi chifra o Pai João. O Pai João cai no chão, ele vem, cobre o Pai João. Aí a rima lá atrás avisa a Mãe Maria, onde que está o Pai João? Mãe Maria, cadê Pai João? Mãe Maria, cadê Pai João? Ele está embaixo do boi, ele está embaixo do boi, lá, 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 a cabeça. E o Pai João está lá embaixo. Aí daqui a pouco o boi está parado, levanta meu boi, levanta, levanta meu boi, levanta, é hora de viajar. Aí vai, levanta, o Pai João sai por detrás do boi, vem cá, encontra com a Mãe Maria, aí abraça a Mãe Maria, ela feliz da vida, pega o seu Pai João e o boi vai conduzindo o boi. Inclusive a Mãe Maria e o Pai João são dois homens, uma vestida de mulher, ela grávida, e o homem vestido de Pai João, ele todo mambado, paletó pelo avesso, a gravata toda torta, ele de cachimbo, chapéu todo levado cão, né? Então ela quando ela recebia aquela oferta daquela casa, daquela família, ela vinha cá, buscava o Pai João junto com o boi, aí levava lá na frente da casa para o boi dançar em forma de agradecimento pela ajuda que foi dada ao boi. Aí tá lá o canto. Aqui nesta casa, eu boto o meu boi para dançar, eu boto o meu boi para dançar, lá, 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 Aí você pensa que o boi sai de repente e vai embora? Não. Tem o canto para ele sair da casa. Vambora, meu boi, vambora. Vambora, meu boi, vambora. É hora de viajar. É hora de viajar. Lá, lá, lá. Lá, a cabeça do boi é boi. Então isso daí veio até, né? Quando chegou na década de 70, aí veio uma boiada danada, aí surgiu esses bois todos em hoje praticamente. O boi Brasil também é da década de 60, quase da mesma época do boi montanha. Aí já veio o boi cabrunco, o boi jaguar. Aí foram 25 bois que desfilaram num domingo. Começou 9 horas da manhã, só terminou 10 horas da noite. O então foi nos anos 80, né? Apareceu muito boi. Muito boi. Em 1991, o Boi Sapatão ganhava o seu primeiro título. Eu lembro. Aí a década de 90 só deu Boi Sapatão. 10 anos seguidos campeão no Carnaval de Boi Pintadinho em Campos.
É por isso que hoje o Boi Sapatão se virou-se escola de samba. Aí você fala, Sérgio, você se arrepende? Me arrependo muito, né? Você ganhou 10 anos consecutivamente o Carnaval de Boi Pintadinho. De Boi Pintadinho. Aí em 2001 você vira escola de samba, 20 anos já como escola de samba. Isso. Você sente saudades da época que o Boi Sapatão era Boi Pintadinho. Muita coisa. E nós vamos reviver realmente o que é uma história do Boi Pintadinho em Campos. Que, inclusive, o Ricardo Silva, em 1998, foi quando foi transformado o Boi Pintadinho em Boi Samba. Tá? Eu ia perguntar isso. Foi. Por que essa mudança? Boi Pintadinho para Boi Samba? É porque, como eu falei para você, perderam a essência do Boi Pintadinho e os bois vieram carnavalizando muito pro lado de bloco de escola de samba. Então, a própria batida, realmente, hoje é uma bateria de uma escola de samba, né, de boi. E com isso eles acharam melhor trocar o nome de Boi Pintadinho para Boi Samba. Foi na gestão de seu Dalvino Costa, né, que foi um baluarte também no Boi Pintadinho. Ele estava lá esperando o Sapatão passar, mas coitado, seu Dalvino, aquela rua 13 de maio, uma rua estreitinha. Quando soltou a fumaça, foi justamente na direção de seu Dalvino, tadinho seu Dalvino. Desceu do palco correndo com a bombinha e... Quando eu vi a fumaça saindo da boca, eu já estava na esquina da Formosa. Ele sumiu. É verdade. Aí eu falei, ele não vai esperar aquela fumaça. Quem era o organizador na época? Seu Dalvino Costa. Eu, infelizmente, fui o único voto que contra foi o meu. Eu fui o voto vencido. Infelizmente, né? O nome, já que mudou... para mim, hoje, eu peço até que rever, eu pedi, hoje que eu estou como presidente do Boi Cabronco, eu vou até pedir aos outros bois, até o próprio Dadá, que hoje é o presidente da Boi Pique, e eu, na minha concepção, o nome deveria ser Boi Pintadinho em Ritmo de Samba. Esse, para mim, que seria o nome do boi. Tá? Você vai manter o nome do Boi Pintadinho, porque quando você fala em boi samba, as pessoas confundem muitas coisas. Eles confundem aí que acham que boi samba tem que ser carnaval mesmo, tem que ser uma... Que carro alegórico, boi, onde você viu isso, gente? Eu nunca coloquei carro alegórico no Boi Pintadinho, não. Eu só botava quando surgiu a obrigação de colocar. Esse mesmo era o Abre Alas. Eu também fui contra também Abre Alas. Comissão de frente em Boi Pintadinho, eu sempre fui contra a comissão de frente em Boi Pintadinho. Inclusive, uma vez eu ganhei um carnaval, por causa disso. Tinha uma mulher julgando a originalidade e como a gente ganhava o carnaval, né, todo ano, e naquela época, quem ganhava o carnaval, fechava o carnaval. Aí quando eu vim por último, fechando o carnaval, a mulher que estava jogando a originalidade falou, até que enfim eu estou vendo um boi sem comissão de frente. E eu ganhei o carnaval justamente em cima dela. Por quê? Porque é uma pessoa que protege, que dá valor à cultura do boi, que dá valor ao folclore. Boi Cabrunco. Sérgio, o que a gente esqueceu de falar do boi? Não, acho que eu vou até contar uma história aqui, porque tem muita história, não, né? A gente, 40 anos de carnaval, é muita história para contar, né? Você está há quantos anos, Sérgio? 58. 58, não parece. Não é verdade. Vocês não imaginam a força, o poder que tem essa cultura do Boi Pintadinho. Não precisa falar mais nada, lá em Parintins só tem 2 bois. É que sucesso que faz aqueles 2 bois. Eu vou contar uma história a vocês aqui, né? Aconteceu comigo. Eu costumo dizer que isso aqui tem espírito. Eu botei boi quentão na avenida. Boi Trovão lá do Parque Santa Rosa. Eu vou contar a história do Boi Trovão também, tá? Nós na concentração, preparado para entrar na avenida, o locutor, vocês podem pensar que até mentira, mas foi verdade isso. O locutor pegou o microfone para anunciar o boi quentão, ele encheu o peito e falou, vai entrar na avenida agora o boi quentão. Quando ele falou assim, rapaz, saiu pegando fogo na fiação todinho, torrou a fiação todinha da avenida. O povo tudo correndo, entendeu? Aí, cadê o som para cantar o samba? Teve que vir uma Kombi da prefeitura, para poder o nosso intérprete
levar o samba sentado em cima do capô da Kombi. Olha só. E a mesma coisa aconteceu com o Boi Trovão. O Boi Trovão nunca ganhou um carnaval, mas em 1990 o Boi Trovão ganhou o primeiro carnaval e o único, e de lá para cá acabou o boi. Eu, inclusive, nesse ano, eu estava atrás do Boi Trovão para desfilar atrás do Boi Trovão. O Boi Trovão tinha um samba, relampejou, mas não choveu, no ronco da trovoada, Boi Trovão apareceu. Rapaz, quando começou a cantar esse samba, começou relampejando, chuveiro danado, o Boi Trovão desfilou debaixo de chuva, relampejando. Parece que é até uma novela, né? Mas foi verdade. E eu atrás dele com minhas coisas, correndo, botando as coisas debaixo na 15 de novembro, embaixo das marquises, para poder não molhar minhas coisas. O Boi Trovão desfilou debaixo de um chuveiro danado. Acabou o Boi Trovão desfilar, parou tudo.